Você sabia que é possível transformar qualquer vaso aí da sua casa em uma horta produtiva que produz o ano inteiro? E tudo isso é possível sem você precisar ficar trocando de terra o tempo todo, sem precisar gastar com adubos todo mês e o melhor de tudo, sem fazer nenhuma sujeira. Olha que técnica incrível que os especialistas estão usando para fazer hortas em vasos muito produtivas. E um simples copinho desse pode ser o segredo que vai revolucionar a sua forma de produzir horta aí na sua casa. Produzir o seu próprio alimento de maneira orgânica e bem simples. Quem cultiva planta sabe como é triste e frustrante ver as folhas amarelando, a terra secando rápido demais, o adubo sumindo e a planta parando de crescer como deveria. A maioria das pessoas não sabe é que essas plantas não morrem por falta de amor ou cuidado. Elas morrem por falta de nutrição contínua e oxigenação no solo da planta. E foi por isso que eu comecei a utilizar esse método que um agrônomo me ensinou usando apenas um copo. Esses copos plásticos que você encontra por aí, um método simples, prático, fácil de fazer, mas poderoso que realmente funciona. E você vai entender agora o porquê funciona tão bem esse método. Nós vamos precisar de um vaso e você vai notar que esse método é bastante simples e todo mundo deveria saber de tão fácil que é. Eu vou colocar aqui um pequeno pedaço de papel higiênico mesmo, só para tampar esses furinhos aqui. Não é muito papel higiênico não. É 1 a 2 folhas só para evitar que a terra que nós vamos usar desça pelos furinhos, mas que a água possa passar por esses papéis. Agora nós vamos precisar de um copinho desse de 300, 250 ml. E nós faremos alguns furos redondinhos, não precisa ser furos grandes nesse copinho não, tá? Você vai fazer furos aí com ferro quente. Se você não tiver o ferro quente, não tem problema. Você pode fazer com um prego, coloca o prego no fogo, esquenta ele, vem furando assim, ó. Pode fazer bastante furinhos nas laterais. Ah, Wayne, só nas laterais? Não, você vai fazer aqui embaixo também, ó. Nós vamos furar todo esse copinho. Eu vou adiantar esse vídeo para não ficar muito longo e você vê que vai ficar todo furadinho esse copinho aqui, e esse vídeo vai ficar bastante dinâmico. Eu acho até um pouco estranho como que a maioria das pessoas não sabem disso. Uma técnica tão especial, já comprovada, que traz um bom resultado em todo tipo de planta e pouquíssimas pessoas sabem. Agora olha bem como que ficou esse copinho descartável todo furado. Isso aqui é o principal segredo. É só deixar bem furado assim. Não precisa estar certinho os furos não, tá? O importante você vai ver a partir de agora. Eu vou te mostrar como montar todo esse sisteminha. Sempre que você for plantar, use uma terra boa para plantio. Evite usar aquela terra de quintal. Você não sabe se tem fezes de animais, você não sabe o que tem naquela terra. Note que eu coloquei apenas um pouquinho de terra só. A gente não encheu o vaso ainda, porque agora nós vamos fazer aqui uma caminha para o nosso copo plástico todo furadinho. Eu já tenho aqui as mudinhas que a gente vai plantar, que são um alecrim. Olha só as mudinhas aqui, ó, tá tudo por aqui já, só que ainda não vou plantar agora não. Vou te ensinar o momento certo de você plantar. Tá aqui, ó. Essas são as mudinhas que nós vamos plantar. Nós vamos plantar o alecrim nesse exemplo aqui, mas você pode plantar qualquer coisa, tá? Agora eu vou terminar de completar aqui, ó, de terra ao redor do copo, só ao redor. Dentro do copo não vai terra. Repare que a gente tá colocando essa terra boa para plantio aqui, só que só do lado do copo. Você vai entender agora o porquê que a gente está fazendo isso. A terra já foi colocada ao redor do vaso. Eu vou simplesmente colocar essa terrinha aqui de uma maneira que ela fique no nível indicado no vaso. Olha só, tem uma linhazinha em todo o vaso que indica o nível que você vai colocar a terra no vaso. E repare também que o copinho furado ele vai ficar acima do nível do solo. Não é para enterrá-lo completamente, ele vai ficar acima do nível da terra de plantio que a gente acabou de colocar aqui. Para firmar esse copinho, eu venho levemente pressionando essa terrinha aqui antes de fazer o plantio das nossas estaquinhas aqui, ó, de alecrim. Com esse passo a passo aqui vai ser impossível de você errar aí na sua casa. Olha só como é que ficou a terra no nível indicado no vaso, tá vendo? E aqui o copo bem furadinho aqui, que funciona como uma mini composteira portátil. Funcionando diretamente no nosso vaso, ele fica um pouquinho acima do nível do solo, mais ou menos no nível da borda do vaso. É para ele ficar dessa forma. E agora nós vamos alimentar essa mini composteira de uma forma incrível e ela vai liberar adubo a todo momento nas nossas plantas que nós vamos plantar aqui. Qual planta que a gente vai plantar? Essas estaquinhas de alecrim. Vem comigo que eu vou te mostrar o próximo passo de uma maneira que você jamais erre aí na sua casa. Ainda não havia nem um pouquinho de terra no nosso copo, mas agora eu vou colocar só um pouquinho no fundo do copo. É bem pouquinho mesmo, tá? E a partir de agora isso aqui não se chama copo mais, isso aqui se chama mini composteira. Agora, meu caro amigo, quando você tiver cascas de vegetais ou de frutas, você pode simplesmente colocar aqui e vai fazer uma composteira funcional dentro do seu vaso. Sempre que você for regar as suas plantas, você vai regar dentro desse copo
copinho aqui, porque quando você regar dentro desse copinho, ele vai começar a liberação de nutrientes de tudo que você coloca dentro do copo. Você pode colocar cascas de bananas, você pode colocar isso aqui que eu adoro usar nas minhas plantas, que é a casca de ovo triturada. Mas detalhe, sempre que você colocar qualquer material orgânico aqui, você deve vir e cobrir com um pouquinho de terra. Olha só, cobriu, pronto, não dá mosca, não dá cheiro e a compostagem acontece de uma maneira organizada. Mas antes da gente plantar, aqui vai mais uma dica de milhões. Eu não conheço ninguém que fala mal desse adubo. Todos os especialistas amam esse adubo aqui, ó, Bokashi. É um fertilizante completo e orgânico. E eu vou te indicar já para você utilizar assim, ó, em vasos desse tamanho, meia colherzinha desse adubo já é o suficiente. Colocou o Bokashi, você pode colocar aqui também, ó, a casca de ovo. Por mais que ele já tenha cálcio nele, tudo que é orgânico que você colocar aqui vai ser benéfico para suas plantas. A composteira, que é o copinho, ele vai impedir o contato das raízes com o adubo. Mas sempre que você regar, esse adubo será liberado para as raízes através do solo da sua planta de uma maneira super segura. Mas sempre que usar qualquer adubo, lembre de cobrir aqui, ó, esse adubo com terra para plantio. Eu vou fazer a adubação antes de plantar as estacas, porque agora com a minha adubação feita, com a terra já pronta para receber essas estacas, eu vou simplesmente vir aqui, ó, e plantar as minhas estaquias. Seja o que você quiser plantar, não importa. Eu estou plantando alecrim, mas dá muito certo com cebolinha de folha, dá certo com couve, dá certo com isso aqui maravilhoso que eu acabei de te mostrar, que a gente já fez e deu muito certo aqui, que é o orégano. Gosto muito de orégano. Você pode inclusive misturar. Eu posso aqui, ó, tirar uma estaquinha do orégano e plantar junto com o alecrim. O orégano ama esse tipo de cultivo com a composteira junto do vaso. Então eu posso simplesmente intercalar o orégano com o alecrim. Será que vai virar uma riqueza esse vasinho que a gente tem aqui? É adubação para mais de metro. E não se preocupe, eu sei que vocês ficam doidos querendo os adubos que a gente utiliza aqui. Eu vou deixar o link da loja que vende esse adubo aqui embaixo na descrição desse vídeo. A loja é awplantas.com.br. A gente tem esse adubo liberado nesse site. Para você que não tem acesso aí na sua cidade ou que aí é muito caro, você consegue comprar barato no site e para diversas regiões o frete é grátis. Amante de planta, agora sempre que você for regar, você vai regar, ó, lá no meio. Cada rega que você faz, você pode iniciar por aqui, ó, porque cada rega que você fizer na sua planta vai ser a liberação de adubos para as raízes da sua planta, para as plantinhas que você acabou de plantar, para a sua horta em vaso, para a sua frutífera, não importa que planta seja, mas sempre lembre que tem aqui uma composteira funcionando de maneira automática no vaso da planta que você tem em casa. Sempre que tiver cascas de vegetais, cascas de frutas, cascas de ovo triturada, qualquer tipo de composto orgânico passível de ir em uma composteira, você pode colocar por aqui. Com o tempo, a composteira vai baixando de nível e você vai repondo esses nutrientes direto na composteira e todas as plantas que estão no vaso serão beneficiadas dessa forma. É ou não é? Lindo de se ver. Eu uso esse sisteminha até mesmo em frutíferas que eu tenho em vaso. Veja só como ele funciona. Ele mantém a umidade mais tempo no solo, libera nutrientes lentamente, mantendo a nossa planta sempre hidratada e nutrida com os principais nutrientes que a gente precisa nela. Você pode fazer isso em qualquer planta. São folhas mais verdes, plantas que frutificam mais e até mesmo com mais flores nas suas plantas. Ao aplicar essa técnica de plantio, as suas flores vão ser muito mais abundantes e as suas plantas ficam livres de doenças e pragas, porque ela tem nutriente e saúde para combater as pragas sozinha. Só que o que eu mais gosto nesse método é porque você praticamente elimina qualquer risco de adubação em excesso. Primeiro, porque a compostagem libera lentamente todos os nutrientes que a sua planta precisa. Segundo, você vai fazer adubação orgânica nas suas plantas, sem risco de excesso, porque as raízes vão absorvendo aos poucos e você vai ter assim uma planta cheia de vida e de saúde, colhendo sempre na sua casa. A minha missão, você já sabe, é trazer dicas testadas, gratuitas e comprovadas para você aplicar aí nas suas plantas e ter resultado de fato. Já a sua missão é me ajudar na minha missão. Então deixa aqui a sua avaliação para esse vídeo. Aqui embaixo nos comentários, você vai comentar de 0 a 10 para que nota que você acha que esse conteúdo de hoje merece. Deixa aqui a sua nota de 0 a 10 nos comentários. E para não perder as próximas aulas que nós vamos dar aqui no canal, é preciso que você esteja inscrito no canal e ative o sininho de notificações, porque essa é a única forma que existe você ser notificado toda vez que nós trazer um conteúdo novo aqui no canal. Então ativa agora o sininho de notificações e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa disso e que ama plantas. Com certeza esse conteúdo vai salvar muitas plantas, talvez até já
jardim de pessoas que estão sofrendo com pragas em todo o Brasil. Todos os itens que a gente usa nos nossos vídeos, inclusive no vídeo de hoje, vão estar liberados no link aqui na descrição, na loja wplantas.com.br, com envios para todo o Brasil. É só você acessar, se você quiser experimentar e comprovar os resultados que você vê aqui nos nossos vídeos. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É um vídeo que eu sugiro você assistir para maratonar e aprender mais sobre o cultivo de plantas. Um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo e nos vemos lá. Tchau, tchau, fui!